Olá, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês. Então, estamos começando aqui o nosso Masterclass com foco em carreira internacional. Então, participando aí desse Masterclass, temos o Daniel Santos, que é executivo nos Estados Unidos, já tem uma vasta experiência liderando equipes nos Estados Unidos. Também tem uma carreira acadêmica, né? Foi professor do Senac e tem graduação na USP, na FEA USP, em administração. Temos também Valquíria. A Valquíria também atua na área de gestão de negócios. Ela é cofundadora da NV Innovation e recentemente fez uma certificação em coach. Então, ela vai usar todo esse conhecimento para conseguir potencializar a carreira de vocês. Então, e eu, né, Anivaldo Menezes, eu já atuo com negócios há uns 18 anos, né? Eu tenho a NCM há 18 anos e sou professor também, universitário, já também mais ou menos 18 anos. E o objetivo desse Masterclass é um bate-papo, né? A gente apresentar um pouquinho da nossa história de vida, da nossa trajetória, para que vocês consigam ser mais assertivos na tomada de decisão aí para trilhar uma jornada, uma carreira internacional. Então aí passo a bola aí para o Daniel, para ele fazer também uma apresentação rápida e depois para a Valquíria. Maravilha. Obrigado pelo convite, pessoal. E nós vamos conversar um pouquinho disso. Vamos conversar de carreira internacional, vamos conversar de escolhas, de decisões, como é que a gente faz aí para ponderar todas os prós e contras, porque para deixar aí uma introdução rápida, talvez primeira provocação para todo mundo aí que vai nos assistir, assim, não é uma decisão fácil. E tem muita expectativa que não é realidade quando você fala em ter uma carreira internacional, porque é muito fácil você entrar no YouTube, na internet, e ver, eu estou morando em tal país, tudo é lindo, maravilhoso. Muito disso não é verdade, tá? Muito criador de conteúdo fazendo isso só para ganhar clique. Então, hoje aqui eu vou falar um pouco de tudo. Vou falar do bom, do ruim, né? Dos desafios. E depois eu vou contar um pouquinho da minha carreira, como é que eu cheguei até aqui, mas também dos desafios que tem até hoje, porque mesmo você morando fora, depois de muitos anos, continua tendo desafio. Mas obrigado pelo convite e passar para a Valquíria aí se apresentar. Maravilha, bacana. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Valquíria Leiria, sou co-founder aqui junto com o Nivaldo da NV Innovation, nossa escola de negócios, que tem o propósito de alavancar a carreira das pessoas. Hoje eu trabalho como head de B2B, focado ali na corporação, trazendo ideias, inovações para a empresa. Trago também que sou certificada como coach aqui no Brasil, então trabalho crenças para que vocês consigam ali alavancar os pensamentos de vocês com relação ao desenvolvimento e metas. Maravilha, Estou muito bom ter só com. respondendo aqui o pessoal. Parece que o pessoal está com dificuldade para entrar, mas o pessoal acho que está entrando aí. Seja bem-vinda. Andressa está nos escutando? Você pode digitar no chat, por favor. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Então vamos começar aí na verdade, o nosso bate-papo aí já. Já aproveitando, Daniel, a gente estava conversando um pouquinho sobre o Senac, né? Sobre a nossa experiência aí, né? De Senac. Então eu queria que você colocasse tipo uma linha do tempo, né? Lá quando eu te conheci, quando você era, não sei se você era trainee ou era gerente de produto. Uhum, Me perdoe uhum, se eu errei, mas eu acredito que você estava começando ainda na Johnson, né? Eu lembro uhum. você meninão, né? Lá no Senac, ministrando aulas de marketing lá no Senac. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi aquela época, né? Que a gente se conheceu no Senac. O que essa experiência acadêmica agregou na sua carreira hoje como executivo? E, basicamente, como foi a sua tomada de decisão, né? Principalmente para mudar de país, né? Para você ir para um país diferente. E todos os desafios, né? Culturais, você se adaptar a uma cultura diferente, levar a família, enfim. Eu queria que você trilhasse uma linha do tempo para a gente, até para ficar gostoso o nosso bate-papo. Pode Claro, ser?
Claro, claro. Então, eu vou tentar dar uma linha do tempo mais rápida e depois a gente pode se aprofundar, talvez, mais na questão da carreira internacional. Bom, eu fiz faculdade de administração, como você falou no início. E na faculdade, a própria escolha da faculdade foi muito difícil, porque é injusto hoje, no jovem, né? No jovem de hoje em dia, e lá atrás também era, pô, eu lembro com 17, 18 anos, você tem que tomar uma decisão que faculdade você vai fazer. E eu estava muito perdido na época. Então eu conversei com meu pai, com minha mãe, com meus tios, amigos, para tentar entender como era a carreira deles, né? Mas naquela época, a gente está falando aí do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a internet não estava tão disseminada, então era difícil até você falar, meu, eu vou fazer administração, tá, mas dentro da administração é um mundo aquilo ali. Então eu posso trabalhar em tantas áreas diferentes, como é a vida de, sei lá, uma pessoa que depois vai para finanças, uma pessoa que vai para marketing, uma pessoa que vai para vendas. O dia a dia é muito diferente. E eu tinha uma paixão, que eu ainda tenho, por outras coisas totalmente diferentes. Eu lembro que eu cheguei a pensar em fazer faculdade de filosofia, né, que é coisa que eu estudo hoje em dia. E eu publico no meu canal aí do YouTube, que eu sou meio que um cara que eu gosto de estudar por conta própria. Eu leio livros de filosofia e tal. Ciências sociais, eu sempre gostei de política, eu sempre gostei de entender as dinâmicas da sociedade, como é que a gente pode fazer uma sociedade melhor e tal. Mas acabei indo para a administração também por uma pressão que eu mesmo coloquei em mim, financeira, de entender. Eu acho que foi uma decisão importante de entender que, poxa, como é que eu ia viver, né? Se eu fosse um filósofo no Brasil e tal, fazer ciências sociais no Brasil, infelizmente é muito difícil. E com a administração eu sabia que de alguma maneira eu ia conseguir ou abrir meu negócio próprio, ou trabalhar numa empresa. Então, isso pesou já lá atrás. Aí eu fiz faculdade de administração, então foi bem nesse comecinho do ano 2000, entrei no ano 2000, saí no ano 2005, e nessa época, enquanto eu estava na faculdade, tenho sempre aquela época de procurar estágio. No terceiro ano eu comecei a procurar estágio e achei um estágio na Johnson Johnson, que é onde eu estou até hoje. Tive algumas experiências em outras empresas, trabalhei um tempo na Gradiente Eletrônica, que infelizmente não existe mais, mas era uma empresa muito importante no setor de audiovisual no Brasil. E trabalhei no Banco do Brasil uma época também, durante quase 2 anos, concursado e tal. Foi interessante, porque foi praticamente minha primeira experiência de trabalho. Só que a Johnson eu acabei ficando. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tantos anos na Johnson. Então eu entrei como estagiário de marketing, que na época, quando eu fui para fazer a entrevista, até lembro que eu falei para as pessoas, eu achava que era a Johnson, do shampoo Johnson, dos produtos que a gente vê em supermercado. Eu, eu nem sabia que existiam outros setores da Johnson, mas depois eu fui descobrir que essa vaga era uma vaga para ser estagiário de marketing da parte farmacêutica e que era Janssen Farmacêutica, né? Era o braço farmacêutico da Johnson. E eu lembro que eu tinha isso, eu até falei, até perguntei isso para um diretor na época, no processo de entrevista, eu falei, putz, mas como que é fazer marketing de remédio? Porque, assim, não me parece ser uma coisa tão legal. Você fazer marketing de shampoo, marketing de fralda, é uma coisa bacana, pô. A gente via comercial na TV e tal, né? Marketing de remédio, pô, não pode fazer comercial na TV, né? Ainda mais se for remédio de prescrição e tudo mais. E ele me mostrou, não, olha, tem um lado legal, tem um lado bacana, tem um lado de muita estratégia, é um marketing muito estratégico e tal. E acabei decidindo entrar e tô lá há 20, agora em dezembro serão 21 anos, né, de Johnson, o tempo todo na parte farmacêutica. Sempre tive uma paixão. Por que que eu entrei em marketing? Eu entrei em marketing porque eu achei que foi a área que combinava mais com o meu jeito de ser, porque eu sempre fui um cara mais extrovertido e sempre fui um cara que gostei de trabalhar com pessoas, de me comunicar, e sempre fui um cara que eu gostei de inovação, sempre gostei de criar algo novo, de juntar a parte de estratégia, a parte analítica com criar algo que vai ser entregue para o cliente e tal. Então, eu achei que marketing se encaixou bem. Sempre tive uma paixão muito grande por desenvolvimento humano,
autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas, e eu cheguei a pensar muitas vezes na minha carreira, principalmente nesse início, em trabalhar com RH. Mas acabou que marketing encaixou bem. Então, fui para marketing, passei um ano em marketing, depois eu tive uma experiência em vendas, como representante de vendas, porque era uma coisa meio que mandatória na época, e até hoje acho que é. Na indústria farmacêutica é muito importante, se você tiver em marketing, que você tenha uma experiência em vendas, nem que seja um job rotation, uma rotação, para depois você voltar para marketing, você vai ser uma pessoa bem melhor em marketing, porque você vai entender como que tudo aquilo que você está preparando, em termos de campanha, em termos de material promocional, como é que aquilo ali impacta o médico ou o profissional de saúde. Então, quando você vai lá visitar, então isso foi importante para mim, eu agradeço muito essa chance. E fiquei um ano mais ou menos em vendas e voltei para marketing. E aí eu fiquei 10 anos em marketing, direto, assim. Então, e nessa época, a gente já está falando mais ou menos de 2010, tá? Então já dei um salto aí para 2010. Pela minha paixão por pessoas e tudo mais, eu sempre também tive meio que uma paixão por dar aula, né? Eu dei aula na época, fiz voluntariado em cursinho, aí aí em São Paulo e tal, daí dei algumas aulas no Educafro, que é um cursinho que acho que existe até hoje, para ajudar a galera a entrar na faculdade e tal. Mas quando eu já estava como gerente de marketing, gerente de produto, começando minha carreira, gerente júnior, que eles chamavam, apareceu essa chance de dar aula no Senac, em cursos assim extras e tal, e foi aí que a gente se conheceu. Isso deve ter sido por volta de 2008, onde eu comecei a dar aula lá no Senac lá, porque você já estava lá, e foi aí que a gente se conheceu, né? E adorei esse dar aula, sempre gostei muito. Continuei alguns anos no Senac, depois eu fui dar aula durante alguns anos na pós-graduação da Faculdade Oswaldo Cruz, mas sempre fazendo isso em paralelo com o meu trabalho na Johnson, que demandava muito também. Então eu dava aula realmente assim uma vez na semana e tal. Mas para trazer para a questão da carreira internacional, como é que isso chegou na minha vida, né? E na vida da minha esposa também, porque outro fator fundamental para você que está nos assistindo, que pensa em carreira internacional, se você tiver um companheiro, uma companheira, é muito importante que esse sonho seja um sonho de vocês dois, né? Isso é fundamental e tem que estar estabelecido mesmo. Não adianta você dizer, mas eu tenho o sonho de morar fora, mas meu companheiro, minha companheira não quer de jeito nenhum, vai dar problema lá na frente, né? Vai dar problema lá na frente. Ou assim, mas quer, mas eu estou sentindo que estou forçando a barra, então, tipo assim, a pessoa vai comigo porque existe um relacionamento, não quer quebrar o relacionamento, então, assim, pô, como eu te amo, eu vou, né? Sou seu companheiro, sou seu companheiro, eu vou, mas vou meio contrariado, vai dar problema lá na frente, tá? Então, tem que ter esse compromisso desde o primeiro dia. E eu e a minha esposa, namorada na época, né? Porque a gente começou a namorar, a gente era muito jovem, assim, começamos a namorar, eu tinha 19 anos, ela tinha 16, né? Quando eu entrei, foi mais ou menos quando eu entrei na Johnson, mesma época. A gente sempre tive, assim, curiosidade de saber como era morar fora, mas era uma curiosidade, não era assim, eu quero morar fora, era uma curiosidade, porque a gente nunca tinha tido condições de fazer intercâmbio, nada disso, né? A gente nunca tinha viajado para fora. A primeira vez que eu viajei para fora foi em 2006, que foi uma convenção internacional de médicos, e eu tive a chance de ir para Los Angeles, nos Estados Unidos, e passei uma semana aqui em Los Angeles e fiquei maravilhado e tal, mas foi a primeira vez que eu pisei fora do Brasil. E aí, em 2007, a gente foi para o Canadá, e a minha namorada, na época, hoje é minha esposa, ela foi fazer um curso de inglês de um mês. Eu fiquei lá uma semana com ela, depois voltei, ela ficou. Então, eu acho que outra coisa importante é, se você tem interesse em fazer uma carreira internacional, vai dando aqueles passinhos né, cada passo de uma vez. Então, assim, você já viajou para fora, né? Você já fez turismo fora? Quanto tempo você passou fora, né? Por exemplo, às vezes eu recebo esse comentário de pessoas que falam dos Estados Unidos,
eu quero morar fora porque eu já fui para Orlando e fui para Disney e fiquei maravilhado com a Disney e tal. Ok, já é alguma coisa, mas a Disney é muito diferente do dia a dia de morar nos Estados Unidos, né? Então, assim, venha para fora, passa um tempo fora, tira férias, depois começa a ficar 2 semanas, 3 semanas, tenta se expor a outros ambientes, não só aquele ambiente turístico, né? O ambiente realmente, assim, como que é o ambiente do dia a dia daquela cidade, daquele país. E aí foi a partir desse interesse que surgiu uma oportunidade na empresa, na Johnson, de ter uma experiência internacional mesmo. E isso foi em 2011, mas eu comecei a ter essas conversas com os meus chefes em 2008, 2009, então demorou 2, 3 anos, onde eu comecei a chegar para os meus chefes. Eu sabia que a Johnson é uma empresa multinacional, sabia que tinha presença fora, e falei: ó, estou interessado em ter uma experiência internacional. Pode ser um estágio, pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, enfim. De novo, não é que assim, muito difícil, pelo menos para mim, chegar e falar assim: ah, eu passei férias nos Estados Unidos, passei férias no Canadá, eu quero morar nos Estados Unidos para sempre. Para mim, eu não tinha essa capacidade, eu ainda estava querendo testar e saber se eu ia gostar. Então, eu comecei a ter essas conversas e encaixou que 2 anos e meio depois, 3 anos depois, apareceu a oportunidade. Então, essa é uma outra lição importante, que assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. Quando você vê o currículo de alguém ou a história de algum influencer aí no YouTuber, pode parecer que tudo é fácil, tudo foi da noite para o dia, entrei no avião e cheguei, estou aqui, estou feliz. A verdade é que muitas vezes a jornada é mais complicada e demora. Então, no meu caso, demorou quase 3 anos. E nesses 3 anos, eu tive que convencer meus chefes, eu tive que ter uma performance acima da média no que eu estava fazendo no meu trabalho atual, né? Porque eu também estava competindo com outras pessoas que também queriam viver esse estágio, né? E a empresa não tinha budget, né? Não tinha orçamento para mandar um monte de gente. Mandava um, dois por ano. Então, eu tive que correr atrás e falar: ó, como é que está sendo a minha avaliação de desempenho? Estou sendo bem avaliado, né? Como é que eu estou trabalhando no feedback ou não? Às vezes eu tinha uma troca de chefe, porque isso também acontece. Às vezes teu chefe te apoia e está super ali: "Ê, vai lá." Aí, de repente, aquele teu chefe sai da empresa. Agora você vai ter que recomeçar o trabalho com um chefe novo, né? Então, não é só o teu chefe. Às vezes você tem que buscar um alinhamento do teu chefe e do chefe do teu chefe, né? Então, um alinhamento de vários stakeholders, né? Mas aconteceu, e aí a gente acabou indo morar. Nessa época eu já estava casado, eu e minha esposa, 1 ano no Reino Unido, e já era um programa de estágio mesmo, mas então já tinha uma definição que eu ia e ia voltar. Já estava definido que eu ia, dali 1 ano, eu ia voltar, né? Então já sabia disso. Mas foi bem legal, porque aí deu para perceber realmente o que é morar fora, o lado bom, o lado desafiador, passar as 4 estações do ano fora. Você não vai passar só o verão no Reino Unido, você vai passar o verão, o inverno, o outono, a primavera, você vai sentir todos os lados da história. E aí a gente voltou, que depois eu posso falar um pouquinho também como é que foi esse retorno, e a gente pôde pensar e ver: olha, é um plano nosso morar fora ou não? É um plano que a gente quer ter um estágio mais aprofundado ou não? A gente quer passar mais alguns anos ou não? Ou a gente quer ir e quer ficar? Aí deu para amadurecer tudo isso, né? Mas eu vou parar aqui por enquanto, porque talvez vocês tenham algumas perguntas e depois eu posso continuar um pouco nessa jornada aí. Obrigado, viu, Dani? Obrigado mesmo, cara. Que enriquecedor, viu? Você falando, eu fico me lembrando lá de quando eu tive pela primeira vez, aquele menino novinho lá no Senac, né? Aquelas primeiras turmas. E eu até estava comentei com a Valquíria, né? Porque você tomar essa decisão, você tem que ter muita coragem, né? Já me surgiram oportunidades até para ingressar também, né? Em empresa. Aliás, já trabalhei na empresa multinacional, né? Eu trabalhei na Adams já, né? Na época era Cadbury Adams, né? Então, era um grupo, antes chamava-se Warner Lambert, né? Tinha a Pfizer, a Gillette,
e a própria Adams, né? Eles fizeram lá uma cisão e eu fiquei na Adams, né? Me surgiu oportunidades também, né, de morar em outros países, né? Mas na época eu vou falar a realidade para você, eu não tive a coragem para tomar decisão, né? E eu vejo, né, colegas, né, que acabaram tendo essa coragem e hoje estão super bem, né? Estão morando. Tem um amigo meu que mora na Suíça, ele ficou um período na Adas, depois ele foi para a Nestlé, chegou a ser vice-presidente da Nestlé, então mora lá na Suíça. Eu tenho amigos também que atuam em outros países. E é desafiador, né? Porque é o ponto que você colocou, né? Porque é uma decisão que envolve a família, né? Tipo, não dá pra você. Eu acho que não rola. Tem amigos que às vezes vão morar sozinho, deixa a mulher aqui, mas eu acho que não rola, né? Eu não acho, eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, né? Deixar a minha esposa aqui, minha filha, e ir para outro país, sabe? Então, eu acho que você foi cirúrgico, né? Nessa observação, né? Realmente tem que ser um projeto da família mesmo, morar fora do país, né? Porque tem toda a questão cultural, você ficar distante da sua família, né? Porque querendo ou não tem a questão da rede de apoio, né, Dani? A gente sempre precisa, né, de uma rede de apoio, né? E realmente é uma decisão difícil, né? Trabalhar, nunca trabalhei, mas já tive a experiência de estudar fora do país, né? Então, eu fiz doutorado, fiquei 2 anos na Argentina, né, fazendo doutorado em psicologia social. Foi uma experiência muito boa, porque eu convivi com pessoas também de outros países, né? Então, tinham alunos de Angola, né? Angola manda muitos professores para fazer doutorado lá na Argentina, que é mais portugueses, suecos e, obviamente, argentinos. Então, eu acho que essa troca cultural foi excelente aí, né? Eu acredito que eu evolui muito como ser humano, né? A gente até até brinco, né? Eu aprendi isso com um amigo meu que trabalhou na Nestlé, né? A gente tem essa mania de ser acelerado, né? Até a forma de comer, né? Fast food, né? Lá eles têm a questão do slow, né? Hum. Até slow food, né? Comer devagar, apreciar o alimento. Então a gente repensa até forma de gestão. Por que que eu tenho que ser? Por que que eu tenho que imitar uma cultura? Entende? Por que eu não posso fazer diferente? Então, eu acho que até você tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, porque você já assumiu uma posição, se eu não me engano, como diretor global, né? E eu acredito que para ser CEO de uma empresa como a Nestlé ou como a própria Johnson, você tem que ter essa visão global, né? Tanto do aspecto de culturas diferentes, né? De questões econômicas, enfim, políticas. Isso é extremamente desafiador, né? E foi isso que o meu amigo comentou comigo, né? Para você assumir uma posição de ser CEO mundial de uma Nestlé, por exemplo, você tem que conhecer realidades diferentes, né? E é isso que você apresentou para a gente, né? Você conhece a realidade América do Sul, América do Norte, Europa, isso é muito importante. Eu acho que isso faz com que a gente cresça não só como profissional, mas principalmente como ser humano, né? Porque a gente tende até no coach, fala muito de crenças, né? E quando a gente fala de liderança, a gente tende a liderar uma equipe de acordo com o que a gente acredita que seja importante, né? Mas conforme você vai conhecendo culturas diferentes, você só evolui como ser humano, né? E aí você cria também essa empatia com as pessoas, entende? Porque a Uhum. gente, eu percebo no Brasil, a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Tem que fazer rápido. Mas já quantas vezes diversos gestores meus colocavam dessa forma, por que tem que fazer rápido? O importante é não ter retrabalho, é ter qualidade na entrega. Entende? Então vem os questionamentos, por que fazer rápido, por que entregar rápido, e a gente não mensura o retrabalho, por exemplo, né? Porque você demanda uma energia desnecessária com o retrabalho, né? Então por isso que é importante conhecer culturas diferentes, né? Então aí vem a minha pergunta para você, viu, Dani? Qual foi o principal desafio para você tomar essa decisão? E qual que é a principal dificuldade de liderar americanos nos Estados Hum. Unidos? Sim, sim, ótimas questões e daqui a pouco eu vou abrir para você também, Valquíria, perguntas e vocês também, pessoal, se tiverem perguntas, vão colocando aqui no chat, tá, ou comentários também, que a gente responde.
Então eu vou responder essa pergunta, só vou fazer um breve parênteses aqui para chegar nos Estados Unidos. Então, depois desse 1 ano morando no Reino Unido, a gente voltou para o Brasil, porque já estava estabelecido que tinha que voltar. Mas nós gostamos muito da experiência, né? Falando um pouco das diferenças culturais, eu vejo hoje muita diferença entre os Estados Unidos, o Brasil e o Reino Unido. Mesmo os Estados Unidos e o Reino Unido, eu vejo que é muito diferente, por mais que a gente ache que não, porque o Reino Unido colonizou os Estados Unidos, né? E lá também fala inglês e tal. Mas eu acho que é mais ou menos igual Brasil e Portugal, sabe? A gente acha que Brasil e Portugal é super parecido, mas na verdade não é. É bem diferente a cultura. E Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, também é bem diferente. Uma coisa que eu achei que foi um desafio, pelo menos para mim no Reino Unido, foi que eles têm uma mentalidade meio de ilha, porque aquilo ali é uma ilha. Então, assim, eles não se veem como Europa. Eles até falavam, a gente não é Europa, a gente é Reino Unido e tal. E essa mentalidade faz com que muitas vezes eles não sejam tão abertos, né? Pelo menos comigo, eles não eram tão abertos às ideias que eu trazia. E eu senti um pouco disso. E quando eu fui para lá, eu já tinha quase 10 anos de experiência nesse setor farmacêutico. Eu já não era tão verde assim, né? Então, algumas coisas, sim, são particulares do sistema de saúde deles, né? Mas outras coisas são gerais, estratégia de marca, né? Você pensar estrategicamente numa marca, como é que você lança uma marca, como é que você implementa uma segmentação, isso daí é padrão para qualquer mercado, né? Isso aí são ferramentas de marketing que você vai usar em qualquer situação, qualquer mercado. Então, esse foi um pouco a minha frustração, de sentir que, assim, puxa, é meio difícil convencer eles e implementar um pouco assim, a minha marca aqui, né? E eu achava que os Estados Unidos valeria a pena testar, porque sempre achei que os Estados Unidos fosse um país mais aberto mesmo. Os Estados Unidos é um país que foi criado por imigrantes, né? Que tá cheio de imigrante aqui. E então, assim, como que a gente já tinha essa ideia de morar fora, quando a gente voltou para o Brasil em 2012, mas foi um dos dilemas foi esse, assim, putz, e agora, né? Porque a empresa está exigindo que eu volte, porque a empresa fez um investimento em mim também para eu ir. Então a empresa queria ter o retorno daquele investimento. Então, e eu também não podia chegar no escritório em maio de 2012 e falar para minha chefe assim, ou para o meu chefe, ó, beleza, eu vou ficar 1 ano aqui, só que daqui a 1 ano eu quero sair, tá? Eu quero ir para os Estados Unidos, porque isso ia pegar muito mal. Então eu tive que ser um pouco estratégico nessa decisão. Eu tive, não, ficar quieto, baixar minha cabeça, trabalhar, estou comprometido aqui com vocês e vamos que vamos. Aí passou 2013, passou 2014, aí sim, depois que passou uns 2 anos, lá para o final de 2014, que eu comecei a conversar com a minha liderança e falar, ó, eu estou interessado agora em explorar uma carreira nos Estados Unidos e tal, não precisa ser agora. Isso é outra regra importante. Quando você pegar o alinhamento dos seus chefes, não chega falando assim, eu preciso de uma coisa. Eu quero ir para fora e tem que ser daqui a 6 meses, ou tem que ser daqui a 3 meses, porque você está fazendo um pedido meio impossível, né? Por mais que o teu chefe te apoie, a tua chefa te apoie, você não vai ser fácil achar uma vaga dentro da empresa em 3 meses. Agora, quando você chega assim, olha, que foi o que eu fiz também, putz, ó, dentro dos próximos 2 anos, eu gostaria de ter uma oportunidade para ir para fora. Então, veja que isso foi em 2014. E eu acabei conseguindo vir em 2016, né? Eu vim em setembro de 2016. Então, foi aí que a gente veio para os Estados Unidos, para Nova Jersey, que é onde a gente está hoje. E tem sido uma experiência muito bacana. Já são 7 anos, né? E aí, então, dá para falar um pouco do que você perguntou, e depois eu posso trazer algum outro detalhe daqui, mas hoje eu estou numa função, então eu cheguei aqui, nos primeiros 2 anos eu estava baseado aqui, mas eu estava cuidando de uma responsabilidade global, de um marketing global por uma marca, né? E aí, então, eu não estava trabalhando na operação americana, eu estava sediado nos Estados Unidos, mas os meus clientes, principalmente, eram países fora dos Estados Unidos. Eu até ajudava um pouco o mercado americano, mas o mercado americano tem um time muito grande, eles têm muito recurso, eles não precisam muito da ajuda do time global, né? Então, os meus principais clientes eram a Europa, principalmente os 5 maiores mercados da Europa, né?
que é Alemanha, Itália, Espanha, França e Reino Unido. É isso que a gente chama de G5, né? Esses 5 maiores mercados eram os meus principais clientes. Na América Latina, o Brasil, o maior mercado. Segundo lugar, México. Na Ásia, Japão, Austrália e China, né? Então, com esses, vê que eu formo aí os top 10, né? Os top 10, os 10 mercados mais importantes. E aí, Canadá, quando precisava, porque geralmente o Canadá também não precisava de muita ajuda, que também tem um time grande, e Estados Unidos, né? Era mais uma questão política, porque ajuda mesmo eles não precisam da global. Então, esse período foi um período de 2 anos, um período de muito aprendizado, que depois eu posso detalhar mais, porque aí você sentar numa reunião com o time do Japão, é totalmente você sentar numa reunião com o time do Brasil, que é totalmente diferente de você sentar numa reunião com o time da Alemanha, né? Culturalmente, são todos os extremos, né? E então, assim, como é que você vai sentar, não só para falar e se comunicar, mas como é que você vai sentar para agregar valor para esses caras, né? Porque a definição de valor que eles têm é totalmente diferente. Mas, enfim, aí então eu fiquei 2 anos na Global, só que eu sabia, como eu já estava. E aí, essa foi uma diferença importante também. Eu já tinha vindo pela empresa, só que eu já tinha vindo com um contrato local, ou seja, eu já estava como um empregado daqui, dos Estados Unidos. E o meu contrato, eu não tinha obrigação de voltar para o Brasil, nada disso, diferente da história do Reino Unido, que eu tinha obrigação de voltar. Aqui eu não tinha obrigação de voltar, só que eu precisava garantir que a coisa ia dar certo aqui. Então, um caminho natural era eu trabalhar na operação americana, trabalhar na empresa, no braço americano da empresa, né? Que foi muito difícil fazer essa transição, pois eu posso contar por quê, mas aí eu vim trabalhar em marketing na operação americana, trabalhei 3 anos lá, quase 3 anos, e agora eu estou em vendas há quase 3 anos também, liderando um time de americanos. Então, foi um preâmbulo, um parênteses grande para chegar na tua resposta, na tua pergunta, mas assim, hoje eu lidero um time de representantes comerciais aqui dos Estados Unidos, principalmente na costa leste. Então a gente divide os Estados Unidos em dois. Eu tenho a costa leste e tenho um parceiro meu que tem a costa oeste. E dentro disso aí já tem muita diferença também, porque assim, você pensar no cara, o representante comercial da Geórgia, né, ou da Flórida, culturalmente, visão de mundo, sabe? É totalmente diferente do representante comercial de Nova York ou de Boston, né? Mesma coisa aí no Brasil, você vai falar, eu lidero um time que vai de Pernambuco até São Paulo, tá? A pessoa de Pernambuco tem uma visão de mundo totalmente diferente da pessoa de São Paulo, da pessoa de Minas, da pessoa do Rio, e isso impacta em prioridades de carreira, são diferentes, né? Prioridades de família são diferentes, maneira de se comunicar é diferente, né? Então, por exemplo, aqui, o Nordeste dos Estados Unidos tende a ser mais parecido com o Sudeste do Brasil, né? É um pouco invertido. Então, você pensa assim, o paulista tende a ser mais, assim, estressadinho, né? Produtividade, vamos lá, cadê as coisas e tal. Esse é o perfil do nova-iorquino, do cara que está no Nordeste, que é o Nova York, é o cara de Boston, né? O cara do Sul, daqui, do Sudeste aqui, é um perfil já mais parecido com o perfil do Nordeste daí, né? Que tem uma perspectiva de vida diferente. Por que também? Porque também, às vezes, muitas vezes, mora num lugar que é show de bola, que é maravilhoso. E é sempre aquela história que a gente fala, São Paulo não tem praia, então também, sabe? É difícil, né, cara? Você mora de frente para a praia, porra, a tua visão de mundo muda, não é questão de preconceito, não, é a visão de mundo muda mesmo, cara. Será que a vida é só trabalho? Será que a vida sabe? Não, a vida é mais que isso, né? E tem muita razão de ser, né? Só que também tem outras características. Por exemplo, aí no Nordeste eu lembro de lidar com pessoas que eram muito diretas na comunicação. Muito, sabe? Pá, é assim e acabou, né? No Sudeste também, o gaúcho, por exemplo. O gaúcho é papum. Você não precisa ficar rodeando, né? Isso eu vejo muito na característica do pessoal do Sudeste daqui. Você chega e fala e acabou,
Não tem que ficar, mas talvez, bibibi, cococó, né? Certas regiões não. Certas regiões, se você chegar direto demais, puta, desrespeito, né? Então são coisas assim normais. Agora, o americano em si, como força de trabalho, olha, é muito produtivo. Eles são muito produtivos. O seu ponto que você mencionou, produtividade para eles assim, tem que ter mesmo, por várias questões. Eles valorizam a produtividade, eles valorizam o empreendedorismo, eles valorizam o indivíduo. Isso talvez seja uma grande diferença em relação ao Brasil. É uma sociedade muito individualista. Só que a gente, quando escuta individualismo, a gente sempre escuta o lado ruim do individualismo, né? Pô, o cara é individualista, solidão, isso cria muita solidão. Também tem esses problemas, mas tem um lado bom do individualismo que é assim, eu vou respeitar o meu espaço, o meu tempo, o meu horário. Então, assim, também é o seguinte, caiu a caneta às 5 horas, é o meu horário. Tipo, se é meu chefe, porra, não fica me ligando às 6, fica me ligando às 7. Eu não vou atender, sabe? Não adianta se é meu chefe ou não, não vou atender. Agora, até às 5, das 8 às 5, das 9 às 5, você vai ganhar o melhor de mim. Eu estou 110% comprometido com você, né? Então veja que tem isso como uma coisa natural, não tem tanto aquele medo do chefe, aquela coisa de assim, de hierarquia, não é tão hierárquico quanto o Brasil, né? Tem muito, ganha-se o compromisso do funcionário, acho que é muito forte, é muito produtivo, mas assim, chegou 5 da tarde, caiu a caneta, né? Então também assim, não tem aquela história, vou parar para almoço, meia hora de almoço, 45 minutos de almoço, uma hora de almoço. Não, às vezes é 20 minutos de almoço, um abraço, vamos correr, que tem que fazer a próxima visitação, mas também 5 horas, tchau, né? 5 horas, tchau. Ok? Vai lá, Valquíria. Mar- Maravilha. Vamos, a Valquíria, queria escutar um pouco aí das considerações da Valquíria com relação a, principalmente, a gente está falando de coaching, viu, pessoal? Como que o coaching pode auxiliar a trilhar esse caminho, né? Nas minhas aulas, eu falo muito do PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, né? Uma ferramenta que eu uso muito. Acredito que o Daniel também usa, né? Então, eu queria escutar um pouco da Valquíria, né? E das ferramentas de coaching, né? Que podem nos auxiliar aí para que a gente consiga efetivamente chegar nos nossos objetivos, né? Que é eu acho que é o interesse de boa parte de quem está participando desse masterclass aqui, né? Legal, super legal, Daniel, você trazer esses pontos, porque cada coisinha que você falava, eu anotava aqui alguns pontos que eu achei super relevante para toda essa jornada. Primeira coisa que eu vejo quando você fala de trilhar sua carreira, de conversar com a sua esposa, trazer ela para perto de você, onde essa mudança para outro país é uma parceria, não é só o seu sonho, é o sonho dos dois. Isso tudo conta muito, né? E quando a gente fala de desafio, muitas vezes eu sinto, aí você pode até me trazer esses pontos também, baseado ali no que você conhece, o quão consistente com o seu objetivo você estava durante essa jornada e o quão dentro dessa jornada você provavelmente buscou autoconhecimento para saber se era aquilo mesmo que você queria. Então eu vejo assim, o autoconhecimento como o piloto principal, do tipo, é isso mesmo que eu quero? O porquê que eu quero isso? Faz sentido para minha perspectiva, né? É claro que muitas vezes no decorrer da vida, a gente quer provar diversas coisas e viver diversas experiências, né? Mas você sempre está atrelado em busca de fazer coisas junto com o seu propósito é o que provavelmente deve ter feito muito sentido na sua jornada para que você pudesse trilhar essa super jornada com diversas experiências, mas com tudo bem encaminhado e alinhado sempre, né? Você está trazendo questões que são muito legais e muito profundas, né? E eu também eu não tenho a resposta para elas, assim, todas, mas porque eu acho que é uma construção, essa coisa de você encontrar o seu propósito e viver de acordo com o seu propósito é muito legal, mas na prática, para mim, hoje em dia, isso daí é um negócio que está sempre se movimentando. É um objetivo que sempre se movimenta, não é um objetivo fixo. Falar, agora eu encontrei meu propósito e agora eu vou viver de acordo com isso aqui e acabou, né?
a gente sempre muda, porque a gente passa por diferentes fases da vida, então, assim, uma coisa que era muito importante para a gente há 10 anos atrás pode não ser mais hoje, né? Expectativas às vezes acabam se frustrando, coisas que a gente esperava que eram, assim, fundamentais e inegociáveis, e você chega aqui e você vai ver que não é bem isso. E também, dentro dessa ideia, acho que tem várias lições que a vida nos dá. A vida está sempre trazendo lições para a gente. Por exemplo, a vida adora mudança. Então, a hora que você pensa que a vida está ficando tranquila, que agora eu encontrei meu canto, né? Agora tá tudo arrumadinho, vem e acontece alguma coisa. Vem e você toma um tapa na cara, né? É um pouco aquela historinha do Mike Tyson, né? O Mike Tyson tem essa frase que ficou famosa que fala assim: todo mundo tem uma estratégia até tomar um soco na cara, né? E é verdade, a vida tá sempre dando soco na cara da gente, né? Então acontece, infelizmente, às vezes uma coisa inesperada, uma morte na família, uma doença, ou às vezes algo até mais ameno, do tipo assim, um emprego que mudou, um chefe que mudou, né? Coisas do tipo. Então, eu acho que o segredo um pouco é a gente estar ok com isso, estar aberto e entender que assim, a vida sempre vai provocar, a vida sempre vai te tirar da zona de conforto e encontrar e viver de acordo com o seu objetivo, com a sua missão, né? Com o seu propósito, é algo, é um moving target que a gente fala, né? É um alvo que está sempre se mexendo, não é um alvo parado, né? Então, se você quiser arremessar e dar um tiro naquele alvo, com o alvo parado é mais fácil, mas quando o alvo está sempre se mexendo, né? É difícil. Então, se você tiver ok com isso, tudo bem, porque você vai sofrer menos do que querer buscar sempre certeza, preciso ter certeza de tudo, preciso saber a resposta. As pessoas sofrem porque elas estão sempre querendo certeza. Mas teve momentos, por exemplo, em que eu me questionei, em que eu, sabe, assim, demorou um pouco na minha vida, acho que agora eu já tô encontrando isso, mas demorou um pouco na minha vida para perceber, assim, que o mais importante em relação ao trabalho não é o cargo, ou o nome do cargo, ou o título, ou nem mesmo a área, né? O mais importante é a natureza do trabalho, e se aquela natureza do trabalho me dá energia ou me tira energia. Então, assim, em alguns momentos da minha carreira eu fiquei frustrado, porque eu ficava assim, talvez eu tivesse mais feliz se eu estivesse trabalhando em RH e tal, né? Tô cansado de ser marketing, tô cansado de ser vendas e tal, mas eu cheguei à conclusão que não, às vezes era a natureza do trabalho. Por exemplo, quando eu estava na Global, eu trabalhava em marketing, mas muitas vezes eu trabalhava eu sozinho numa sala o dia inteiro e às vezes eu interagia com as pessoas uma vez por semana, porque aí era quando tinha uma reunião, uma convenção. E trabalhar sozinho era uma coisa que me tirava muito a minha energia. Então eu percebi que assim, independente do trabalho que eu faço, eu tenho que trabalhar com outras pessoas, eu tenho que interagir. Isso é uma coisa que me dá energia. Então isso está ligado ao meu propósito, né? Então, independente da minha carreira que eu vou buscar, eu tenho que buscar esse contato com os outros como uma coisa diária, né? Outra lição, falando de carreira internacional e de vida fora do Brasil, é assim: você sempre vai ganhar alguma coisa e você sempre vai perder outra. Não existe essa coisa assim, agora eu ganhei tudo que eu queria e não perdi nada. Então, por exemplo, uma das motivações nossas para sair do Brasil foi a violência. E a gente, esse é um valor nosso, a gente quer ter segurança. Morando em São Paulo é uma cidade violenta. É violenta para todo mundo? Não, não é. Você sabendo onde andar, você está ok. Você sabendo fazer certas precauções, você está ok, né? Aí você vem para cá, você fala, aqui é seguro, beleza. Tô tranquilo, tô tranquilo. Só que por outro lado, seus parentes não estão perto. Eu estava até falando isso antes de começar a gravar. Então, assim, o teu pai, tua mãe não estão por perto, né? Você tem um filho, alguma coisa para ajudar, eles não estão aqui, sabe? Diferente você bater a mão no telefone aí e falar, ó, mãe, vem aqui dar uma força para cuidar das crianças, né? Então você ganha uma coisa, você perde a outra, né? Sabe? Você ganha, sei lá, o acesso à tecnologia, porque aqui você não tem que pagar R$ 10.000 para ter um iPhone, né? Aqui a tua operadora te dá um iPhone de graça, você paga US$ 100 por mês e no plano e acabou. Você ganha um iPhone de graça. Legal? É legal. Agora, o inverno, você vai ficar 3 meses com frio terrível na tua cabeça, né?
Assim, 3 meses que se você não se disciplinar, você vai ficar trancado dentro de casa. Você vai ficar em depressão, né? Então, veja, você ganha o acesso à tecnologia, você perde outras coisas. Então, essa é outra coisa que eu sempre falo para as pessoas. Saiba investigar tudo isso para saber se carreira internacional é o que vai te realizar. Tá? E se não for, não tem problema, não é para todo mundo mesmo, tá? Não é para todo mundo mesmo. Se for, legal, né? Mas também não pense que assim, porque o Daniel tá lá nos Estados Unidos, a vida dele é melhor do que a minha, ou a vida dele é tão boa. Não, eu tenho um monte de perrengue também, né? Perrengues que vocês vivem no Brasil, eu também vivo, né? Já tive momentos de ter chefes com os quais eu não gostei de trabalhar, né? Quem não tem aí, o meu chefe enche meu saco, não sei o que lá. Já tive situações assim, né? Não é porque você está em outro país que você não vai ter um chefe chato, ou porque você não vai ter desafios que a vida traz, você também vai ter, né? Sabe? Então, acho que ter isso como uma coisa bem realista faz com que as decisões sejam conscientes, né? E aí sim, aí eu acho que é um caminho para a gente sofrer menos, né? Um caminho para a gente estar mais bem com a gente mesmo e tal, né? Muito bom, Daniel. Valeu, obrigado, viu? Na verdade, eu queria que o nosso público fizesse algumas perguntas também, né? Acho que até para ficar um pouco mais dinâmico, né? Então, se o pessoal quiser fazer pergunta pelo chat, fique à vontade aí para fazer para qualquer um de nós aí, para, enfim, aproveite esse espaço aí para tirar todas as dúvidas, né? Inquietações, curiosidades. Então, esse é o momento. E só complementando, viu, Daniel? Uhum. Na verdade, o seu pai está aqui no Masterclass, viu? Então, você não está Aqui, distante, não, está perto, viu? vendo o seu Jaime aqui. Seu Jaime tá aqui, Seu um Jaime beijo, está aí. um Então, só beijo. atento aí. Um E esse é abraço para o seu importante, esse é outro Jaime. fator. Falando um pouquinho disso, né? A gente falou da família, da importância de você alinhar com o teu companheiro, tua companheira, marido, esposo, enfim. Mas também, eu acho que o entendimento da família estendida, né, dos pais, dos irmãos, é muito importante. Porque eu tive esse benefício dos pais entenderem. É lógico que nessa fase você já é um adulto, você não tem que pedir permissão para nada. Mas se você tem alguém que entende, né, vai ficar muito mais fácil do que alguém que está sempre contrariado. Tenho amigos, infelizmente, que foram para outros países que até hoje os pais estão contrariados e sabe? E isso deixa as coisas um pouco mais difíceis, né? Então, esse entendimento e essa coisa também de saber que hoje em dia, com tecnologia, a gente se fala, a gente se vê, também não é tão impossível entrar num avião e se ver pelo menos uma vez por ano, alguma coisa, né? Então, isso é legal, né? Enquanto as perguntas vão chegando aqui, talvez vocês pudessem falar um pouco, Nivaldo, a Valquíria, das mentorias, né? E como é que funcionam as mentorias aí, e falar do projeto de vocês, o projeto novo de vocês, que é essa escola, né? Que vocês estão criando aí, que já tá lançada, né? Querem comentar um pouco? Queremos sim. Posso começar, Evaldo? Pode. Bacana. Bom, falando um pouquinho da NV Innovation, né? Quando a gente começou a desenhar ela no papel, começou como uma conversa. Foi bem aleatório. A gente estava matutando o desafio que a gente tem das pessoas que muitas vezes não sabem ou não sentem que caminho trilhar, né? A gente sabe que é um desafio enorme. Eu, por exemplo, falando do meu desafio, né, pela escolha da faculdade, quando o Daniel estava compartilhando ali, né, o porquê fazer administração, será que é, não é, e aí vai, não vai, a gente tem esse desafio, a gente tem essas dúvidas também, eu trago isso por uma questão também de não se conhecer e conhecer o que você gosta, e no geral as pessoas acabam tendo isso. Eu tive essa dúvida, por exemplo, eu sou formada em RH e aí depois fui para ciências contábeis, mas hoje eu sou apaixonadíssima pelo desenvolvimento humano, não tenho nada a ver com ciências contábeis. E eu sou um case também, né? Falando um pouquinho dessa escolha de carreira. E aí a gente pensou, matutou ali ideias, conversando mesmo sobre esse desafio no mercado.
E a gente pensou, poxa, por que que a gente não cria uma jornada para auxiliar? Já que a gente está tendo nessa oportunidade, a gente tem expertise, né? Você voltado para o RH ali, desenvolvimento pessoal, eu para essa questão voltado para a carreira, para startup, para validar negócios, e a gente ajudar, né? Enfim, criando outras jornadas também, ajudar essas pessoas a se conscientizarem sobre si, em contrapartida, trilhar para algum assunto específico. E é aí que a gente criou a NV Innovation. Hoje nós somos, né, uma escola de negócios. Basicamente, o aluno com a gente ele entra em uma trilha e uma jornada. Ele passa pelo desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, comigo e com outros mentores. E a partir disso, a gente vai trilhar a carreira, né, vai colocar ele de acordo com o que a gente mapeou ali, que esse indivíduo tem de interesse. Então, se é uma pessoa que tem expertise, que gosta de comunicação, que quer trabalhar, por exemplo, com vendas ou com marketing, a gente direciona para o nosso bootcamp e jornada voltado para o marketing ou para a área financeira, ou área de contabilidade, administração, entre outras, né? Carreira, por exemplo, eu tenho um interesse em abrir uma empresa, eu não sei como fazer, mas eu sempre quis ser empreendedor. A gente vai e linka com as mentorias do Nivaldo e a jornada e o curso com o Nivaldo. Trazendo um pouquinho disso da NV Innovation, quer trazer alguma coisa, Nivaldo? Então, só para complementar, a gente tem os bootcamps também para de tecnologia, né? Por exemplo, se o estudante quer abrir uma startup, a gente tem bootcamps também de programação, também, se você abrir uma startup, tem que entender de gestão, empreendedorismo, né? Então, basicamente, a gente tem diversos mentores, né? A Rita, por exemplo, que trabalha conosco, ela é psicopedagoga, né? Então, ela recebe primeiro atendimento sempre com a Rita, né? Então, ela faz o quê? Uma orientação de carreira mais direcionada aí para o estudante. Então, vamos lá. Se ele quer seguir uma carreira corporativa, ela vai entender a necessidade dele, vai fazer o planejamento conjunto com o estudante e vai encaminhar para os mentores. Então, o Daniel, ele faz também as mentorias, né? Com relação a atendimentos corporativos e também de carreira internacional. Então, a gente tem diversos profissionais aí que compartilham um pouco da sua experiência com quem está começando, né? Então, eu costumo dizer, quando você pega a mentoria, a grande sacada da mentoria é que você costuma ter decisões mais assertivas, né, para sua carreira, né? E eu e a Daniel, a gente apanhou muito, né, Daniel? Então, eu mesmo, eu comento com o Daniel, já quebrei uma empresa que eu não tinha 16 anos, eu sei porque eu quebrei a empresa, né? Então, é melhor você pegar experiências, quem já passou, né, por essas situações, para você apanhar menos, né, para você ser mais assertivo na tomar decisão. Então, essa é a proposta aí da mentoria. E tem também os bootcamps, como a Valqueira comentou, né? Então, a gente tem cursos pontuais, mais objetivos, que atendem à necessidade dos nossos alunos, né? Não são cursos de longa duração, a gente chama de pílula, né? São pílulas que vão diretamente na dor aí do nosso estudante. Então, por exemplo, você tem uma dúvida de programação, além de fazer bootcamp, ele pode tirar dúvida com o mentor. Se ele tem uma dúvida com relação à gestão do negócio, sei lá, precificação, como eu precifico, aí ele pode buscar tanto o curso, né, de precificação, como ele pode buscar mentoria comigo ou com outro consultor da área de administração e negócios, né? Então, basicamente, essa é a proposta, né? Estudantes que nos procuram, né, são estudantes que realmente estão engajados, né, em alcançar os seus objetivos de uma forma mais assertiva, né? Então, essa é a proposta. E aproveitando aqui, viu, Daniel, temos uma pergunta aqui da Vanessa. Uhum. A Vanessa colocou aqui: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em relação à cultura do brasileiro em contato com a cultura de outros países? Uhum. Então, o que a gente chama de futicultural, né? Então, eu falo isso muito nas minhas aulas também, né? Para você entrar numa organização, é muito importante a aderência, né? Da cultura do candidato, no caso, com a cultura da empresa que ele pretende iniciar as suas atividades, né? Então, se você É. puder compartilhar um pouco da... Não, com certeza. Eu acho que talvez assim, a cultura, quando a gente fala de cultura, né, de país também, ou de organização, tem algumas dimensões da cultura, né? E uma das coisas foi do meu sofrimento, dessa adaptação.
que eu falei, até estava comentando antes da live começar aqui, para uma adaptação bem-sucedida numa vida num outro país, assim, é 36 meses. Na minha opinião, é essa. Tem que ter um comprometimento de 3 anos, tá? Porque depois de 3 anos é que você vai poder botar o pé no chão e falar, ó, beleza, vou voltar para o Brasil, não deu, né? Tomar uma decisão consciente ou falar, não, aqui é o meu lugar, eu estou adaptado e tal, beleza. Mas esse sofrimento com a cultura, ele é maior nos primeiros 3 anos. Depois, você vai acabar se tornando um pouco daquilo que do país que você vive, né? Então, hoje, como eu estou há 7 anos aqui, eu já sou meio que americanizado, né? Então, quando eu vou para o Brasil, eu sinto um choque reverso em certas coisas, porque eu me comporto meio como americano em certas coisas e outras coisas eu sou brasileiro ainda, mas esse choque vai acontecer mais no início, tá? E um dos choques para mim foi relacionado ao fato de duas coisas principais. Era como se comunicar, né? Porque o brasileiro tem um jeito muito indireto de se comunicar, muito assim, a gente roda muito, a gente, né, para chegar no ponto essencial, né? Isso um pouco por causa do português também, porque a língua portuguesa, se você for pensar bem, a língua portuguesa ela é assim, a língua portuguesa é cheia de verbo, tempo verbal, adjetivo, né? O inglês não, o inglês é direto ao ponto, né? Você não tem muito verbo diferente para usar, você não tem, sabe, muito jeito, você tem que chegar e falar. E isso, estando em marketing ou estando em vendas, era difícil para mim. Eu comecei a receber alguns feedbacks que eu precisava melhorar minha comunicação, não em termos do idioma, que eu não sabia falar idioma, não, eu sabia falar, mas melhorar a comunicação para ser mais direto, que as pessoas não estavam entendendo muito. Tá bom, qual que é o ponto? Então falava muitos minutos, mas não chegava ao ponto central, né? Então esse foi um choque. Depois eu aprendi, peguei o jeito. Outro foi a questão do fato do Brasil ser uma sociedade muito coletivista. Estava falando dos Estados Unidos, é uma sociedade muito individualista, e o Brasil é uma sociedade muito coletivista. O Brasil está no outro lado da equação. E o que que significa isso? Pô, no Brasil é aquela coisa assim, a gente está na casa, tá passando o final de semana na casa da família, você quer almoçar junto, você toma café da manhã junto, você janta junto, você tira férias na praia com todo mundo, você faz tudo junto o tempo todo, né? Aqui não, cara, aqui eu tenho meu espaço, assim, peraí, né? Vamos ficar junto, vamos fazer um churrasco junto, vamos, mas assim, eu tenho meu horário, meu espaço, meu canto, né? E isso no ambiente de trabalho também. Por exemplo, aqui tem escritórios abertos, igual tem aí no Brasil, né? Esse open space que a gente chama, né? Ninguém mais tem sala, nada disso. Então, no Brasil, assim, você chega, você vai na baia da outra pessoa, você interrompe a outra pessoa. Ô, e aí, cara, não sei o que lá, blá, 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 sabe? É interrupção toda hora. Aqui, não. Você começa a fazer isso, o pessoal começa a virar a cara para você. Então, assim, embora tenham bias e tudo mais, você quer conversar comigo, você vai lá no calendar, né, e coloca um horário na minha agenda. Não fica me interrompendo toda hora, sabe? Então, era coisa que no início eu não entendia, é uma diferença cultural, e aí eu ficava meio, assim, meio frustrado de, meu, esses caras, né, são muito individualistas, esses caras, né, são muito fechados e tal, mas não é, eles não fazem isso não vem do mal, não vem de um lugar negativo, é a cultura deles, eles foram criados assim, né? Culturas assim, não tem cultura melhor ou pior, o que tem são culturas diferentes, né? Então, foram alguns dos desafios aí, sabe, Vanessa? Você me fez lembrar o da Adams, viu? Porque assim, eu estava comentando um pouco de liderança, né? Na verdade, quando tive chefes americanos, eles eram muito diretos no feedback, né? Direto. E aqui não, no Brasil não, você tem que, eu brinco, né? Você tem que florear, né? Tem que contextualizar, não dá para ir direto ao ponto, né? Se você vai direto ao ponto, o colaborador fica com um bico desse tamanho uma semana, fica sem falar com você, né? Então, realmente, tem esse choque cultural, isso é muito comum mesmo, né? A gente percebe isso. E
se adaptar é um desafio, né? Aquilo que você comentou, né? Você está com uma mentalidade americana, quando certamente você tiver a oportunidade de vir para o Brasil novamente, você vai sentir esse choque, né? Então a gente tem que, até por isso que a adaptabilidade é um soft skill extremamente valorizado hoje em dia, né? Você se adaptar a cenários diferentes, né? Então tem gente que tem mais dificuldade de se adaptar a um cenário diferente. E uma dica que eu gostaria que alguém tivesse falado isso daí para mim lá atrás, mas hoje eu posso oferecer para vocês é, se acontecer esse tipo de choque cultural, evita julgar, não julga, não fala assim, pô, essa pessoa é sacana, essa pessoa não gosta de mim, não. Tenha curiosidade, tenha curiosidade. Assim, pô, por que que faz isso, né? Por que que age assim? Da onde vem, né? Da onde vem? Seja curioso, vá pesquisar, né? Porque aí você vai entender a cultura deles na essência, né? Por exemplo, uma das questões do porquê que o tempo é tão importante para eles, não tem aquela historinha do tempo é dinheiro, né? Time is money, né? Isso é bem verdade aqui. Tempo é dinheiro, assim, tipo, meu, você começa uma reunião às 9h30, é para acabar às 10, acabou às 10, acabou, tchau, valeu. Não fica, não chega atrasado, não termina a reunião depois, né? Mas isso tem um porquê pela vida, como o jeito como a vida deles é estruturada aqui. A minha vida também é estruturada aqui, assim, né? Por exemplo, nós não temos empregada doméstica, nós não temos babá, né? Porque se você ter uma empregada doméstica, uma babá, você tem que ser milionário. Aqui custa muito caro. Então, assim, 6 horas da tarde, você tem que estar em casa para fazer a janta para as crianças, sabe? Você tem que estar em casa para lavar roupa, você tem que estar em casa para arrumar a louça. E aí eu estou trazendo a realidade de vocês, que às vezes as pessoas falam, não, peraí, como que pode? É, gente, aqui vai, às vezes eu estou aqui numa reunião, que legal, diretor, não sei o que lá, sai da reunião, eu vou tirar o lixo, jogar o lixo fora, eu vou varrer a sala, né? Eu vou pintar a parede, que aqui essas paredes aqui de trás fui eu que pintei, né? É você que faz. Vai contratar um pintor, você vai gastar uma baita de uma grana, né? Então, por que que a caneta tem que cair às 5 da tarde? Porque eles também têm que fazer as coisas deles, né? Não tem, vai contratar alguém para fazer, você vai gastar uma grana preta, né? Então, é Ô, Dani, curiosidade. adorei o que você acabou de falar, Dani. Adorei, Dani. Porque tem o lance do glamour, né, cara? O pessoal acha que porque você é um grande executivo, acha que não, a gente não faz as coisas em casa, né? Acho que não. Não, tem gente que tem, acho que é cheio de, sei lá, empregados, né? O empregado para. Porque aqui no Brasil, o brasileiro tem essa mania. Meu amigo que mora lá na. Tem um que mora na Espanha, outro na Suíça. Principalmente que que mora na Espanha. Ele fala, Nivaldo, esse negócio de ter empregado é luxo, cara. Aí vocês brasileiros têm a mania de contratar babá para cachorro, cara, um profissional para passear com cachorro, babá para o filho. Aqui não. Aqui a gente cuida da casa, não tem esse negócio. Isso é muito glamour, né? Às vezes as pessoas acham que quando você tem um alto cargo, né, em outro país, você só está repleto de empregados, né? Tá aí um mito, né? Você acabou de derrubar um mito, né, Dani? Quer ver, ó? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Quer ver? Olha só, tá atrás da minha mesa aqui. Olha só. Aspirador de pó, né? Às vezes eu saio da reunião aqui, eu saio aspirando, cara. Eu saio aspirando o chão, né? Porque a gente tem um cachorro, o cachorro solta muito pelo, né? Ela solta muito pelo, e às vezes eu saio limpando a casa aqui também. Mesma coisa para minha esposa, para todo mundo. É a gente que faz, né? E tem que quebrar esse mito, porque vira e mexe aparece. Às vezes eu acesso o UOL ainda e vejo aí, porque fulaninho é milionário, mora numa casa em Orlando, BBB, ou anda de Camaro, né? Primeiro, 99,9% de chance que esses carros, isso daí é tudo financiamento, né? Então, o Camaro, tudo bem, é que o Camaro no Brasil custa caríssimo, aqui já não custa tão caro, e se você fizer um leasing, que é tipo um aluguel, você paga 300, US$ 400 por mês. Então, você consegue ter, não é seu, dali a 3 anos você vai ter que devolver para a montadora, você vai ficar sem carro, vai ter que fazer outro leasing, né? Então, aqui as pessoas têm acesso às coisas? Têm, mas as pessoas têm acesso às coisas baseada na dívida. As pessoas aqui são tão endividadas quanto as pessoas no Brasil, ou mais até, né?
Eu tinha visto essa estatística outro dia, até ficou isso aí comigo na cabeça. Mais de 60% dos americanos não tem nem US$ 500 guardado no banco para uma emergência, né? Então, não olha só a casca, né? Não vejam só o lado de fora, ai, que legal, todo mundo lá é rico. Não, isso é tudo baseado em dívida, tá? Se a pessoa perdeu o emprego, dali a 2, 3 meses a pessoa está morando na rua porque não tem reserva, não tem nada disso. Então, e também não é um país que você fala, eu vou lá para os Estados Unidos, vou ficar rico porque eu vi uma matéria, eu fico puto quando eu vejo essas coisas no UOL, às vezes, falam assim, o funcionário do McDonald's ganha R$ 12.000 por mês, né? Eles ficam convertendo para reais, só que assim, R$ 12.000 dá mais ou menos US$ 2.500, né? Por mês. Com US$ 2.500, vai ser difícil você ter uma vida digna aqui. Vai ser bem difícil, né? Você vai viver à base de endividamento total. Juntar dinheiro, nem pensar, nem pensar. Então, esse é o lado que a mídia não conta, né? Então, assim, não pense também, eu vou para lá, eu vou ficar rico, porque eu vou ganhar em dólar. Você também vai gastar em dólar, né? Então, sabe, né? A não ser, né, Dani, quando eu fiz doutorado na Argentina, eu fiz doutorado com o dono da Universidade de Lusíadas, né? Ele tem Uhum. unidade, inclusive, em Portugal, em Lisboa, em Angola e em Lisboa. E era tão interessante porque lá eles, tipo, o cara que tem mais grana, ele senta na frente. Tipo, aí sim, os professores, aí vai indo, né? O diretor, os professores lá no fundo, né? É muito engraçado, né? E Uhum. lá eles recebem em dólar, né? Os professores, né, cara? Não sei se você tem noção de quanto ganha um professor lá em Angola. Você Nossa, não sabia. chuta? US$ 3.000, US$ 4.000 por mês? Não. US$ 10.000. Caraca, nossa. Só que é por contrato, né? 6 meses, tchau, acabou. Uhum. Aí, só que lá a desigualdade social é terrível, né, cara? Não tem classe média lá. Ou Uhum. você é muito rico ou você é miserável. Tipo, É. o negócio é bizarro, sabe? É bizarro mesmo. Então, por Uhum. exemplo, se eu fosse para lá, eu teria que contratar o quê? Segurança. Então, tipo, a preocupação que eu não tenho aqui no Brasil, eu teria lá, entendeu? É. Sim, tem muitas oportunidades, mas, cara, você vai ter também outras preocupações também, né? É. Então, Mas tudo isso tem que pesar, tudo isso tem que pesar na equação, né? Na tomada de decisão de ter uma carreira internacional ou não, né? É o que eu sempre falo para as pessoas: não existe certo ou errado. Vamos tirar essa ideia de certo ou errado da nossa cabeça, porque isso aí só cria o quê? Culpa, sofrimento, né? Não existe certo ou errado. Para algumas pessoas, morar fora, ter uma carreira internacional pode ser legal. Voltar para o Brasil pode ser bom, pode ser legal, né? Ficar no Brasil pode ser o melhor possível, tá? Não existe certo e errado, é apenas uma opção, né? Cuidado com essa glamorização, cuidado com essas vendas de fórmulas na internet, venha para cá, né? Investigue bem, sabe? A fundo, a fundo. A mesma maneira que você procura um vídeo aí, eu quero saber como é morar nos Estados Unidos, como é morar no, sei lá, na Inglaterra. Coloca aí também o lado ruim de morar nos Estados Unidos, o lado ruim de morar na Inglaterra, sabe? Digita aí que você vai achar, né? Porque aí você vai tomar uma decisão muito mais consciente, né? Pessoal, seguindo a lógica do americano, vamos terminar no horário. Vou ter que falar tchau, me despedir, mas eu vou passar a bola para vocês antes, Valquíria e Nivaldo. valeu, Dani. Dani, você lembra meus pensamentos. Eu sei que eu falei, o Dani, ele é criterioso com relação ao tempo. Mas eu queria agradecer, viu, Dani, sua participação. Sempre, cara, é fantástica a sua. Você é um cara que você sabe que, cara, é o meu irmão, né? Eu digo meu irmão americano, né, cara? Eu te admiro demais. Eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira também. Com Você é um cara certeza. muito sábio, cara. Por isso que eu te admiro. Você é um cara muito sábio. Você tem muita sabedoria. E é isso, cara. Eu acho que, por exemplo, a Vanessa, já tivemos feedbacks positivos aqui da Vanessa. Ela disse que está maravilhosa a live, nosso masterclass aqui. Então, eu acho que quem não teve a oportunidade de participar perdeu mesmo, porque, cara, tenho certeza que as pessoas estão observando conteúdos maravilhosos aí para sua carreira. Queria agradecer também a Valkyria, né, pela participação aí no nosso masterclass, por todas as pessoas que estão acompanhando aqui a gente nessa
nesse Masterclass. A Vanessa está escrevendo aqui. Obrigado, Daniel. Engrandecedor. Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Obrigado por todos vocês que já tiveram um tempinho precioso. Eu sei que é em mira de feriado, né? Vocês poderiam estar com a família de vocês, mas vocês vieram nos prestigiar. Agradeço de coração mesmo. E quero deixar as palavras finais para a Valquíria. Bem rápido, pessoal. Primeiro, agradecer ao Nivaldo, né, por essa parceria, por esse convite e também por me dar a oportunidade de conhecer o Daniel finalmente. Já sabia muito sobre ele, porque o Nivaldo comenta bastante, mas te conhecer na prática, conhecer um pouquinho da sua história, sua jornada e a realidade das coisas, porque eu acho que isso é o que fez mais sentido para mim entender sobre a carreira internacional, foi crucial. Um super obrigado aí a todos que participaram também. Também em breve apresentaremos para as pessoas que vão ver a gravação, mas agradeço, Daniel, por esse seu tempinho aí com a gente. Prazer, prazer, muito obrigado. Obrigado pelas palavras também, Nivaldo. Você também, meu irmão aí. E é isso, a gente acaba fazendo amizades e irmãos ao redor do mundo, né? Isso é uma coisa bonita. Obrigado, gente. Grande abraço. Obrigado, Um pessoal. abraço, Até mais. pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.